Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E depois de muito tempo, eu queria trazer uma palavra para vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre medo. Eu tava ouvindo um louvor agora há pouco, antes de começar a gravar, e a letra dele diz que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E eu tava pensando um pouco sobre isso. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo começa a falar da primeira vez que ele foi levado perante o juiz e de como ele se sentiu sozinho, de como ninguém acompanhou ele estava só. Mas ele também diz que, apesar de todos terem abandonado ele, o Senhor permaneceu ao lado dele. Eu queria ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 16, que diz: Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Então, o que eu queria trazer hoje é que muitas vezes a gente tem medo. Medo de fracassar naquilo que o Senhor designou para as nossas vidas, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser do nosso coração e não ser do Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente. Muitas vezes nosso medo, ele nos toma e nos paralisa. Nós deixamos de ser aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas e escreveu a nosso respeito. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Apesar de, muitas vezes, ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente se sentir sozinho, sentir que a gente está impotente diante de uma situação, eu queria dizer que o Senhor jamais nos abandona. E o Senhor não volta atrás daquilo que Ele nos promete, daquilo que Ele nos diz. Em 2 Timóteo também, no capítulo 2, no versículo... no versículo 9 diz, a partir do 8 diz: Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Essa afirmação é digna de confiança. E o versículo 13 diz: Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões inúteis podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Então, o que isso quer dizer? Esse versículo 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Quer dizer que tudo aquilo que o Senhor disse a seu respeito, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Tudo aquilo que ele te prometeu, ele não volta atrás nem se arrepende, porque ele permanece fiel, ele não pode negar o que ele é. Então não depende de você e não depende de mim. Não é e nunca foi sobre nós. Ou o que nós podemos fazer, mas é pelo Espírito Santo através das nossas vidas. Em tempo de pandemia, as pessoas se sentem solitárias, impotentes, está todo mundo dentro de casa, a maioria das pessoas. E o que a gente tem feito? Essa pergunta foi feita para mim na semana passada. A gente, na correria do dia a dia, a gente fala que a gente não tem tempo para fazer algumas coisas para Deus, não temos tempo para exercer algumas coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos. E agora que, por exemplo, eu tô em casa, o que eu tenho feito para o Senhor? E essa é uma pergunta muito séria pra gente parar para analisar. Todos os dias nós temos a opção e a escolha de dizer sim para Jesus ou não. Eu falo isso para mim mesma e para os meus amigos, que todos os dias a gente aceita Jesus de novo. Porque todos os dias nós temos novas escolhas para serem feitas e essas escolhas a gente pode escolher honrar o nome de Cristo, honrar o Espírito que está dentro da gente, ou dizer sim para as nossas coisas, para os nossos sentimentos.
Então, todos os dias nós aceitamos Jesus, todos os dias nós optamos por Cristo. Então, o que nós temos feito? É muito fácil a gente colocar desculpas para Deus para não fazer a obra dele. E quando eu digo a obra, eu não tô falando sobre um microfone e subir num púlpito ou não, eu tô falando falar com pessoas, cuidar de pessoas, falar uma palavra que tem queimado no seu coração, cantar um louvor que seja num story ou num vídeo. A gente tem tantas ferramentas hoje em dia e nesses tempos a gente tem tido tanto tempo, então por que não abençoar a vida de pessoas que a gente talvez não conheça ou nem imagine que a gente pode alcançar, mas que a gente possa parar de ter medo do que vai acontecer, ou se nós somos capacitados ou não, ou porque existe alguém que faz melhor do que eu, mas o Senhor te escolheu, o Senhor colocou algo no seu coração, o Senhor colocou algo nas suas mãos, não deixe de fazer, porque alguém aparenta ser melhor do que você, ou porque já tem gente fazendo. Se o Senhor colocou isso no seu coração, é porque alguém, através de você, vai sentir a presença do Senhor, vai ser tocado por Ele. Então, que em nome de Jesus, todo medo, todo impedimento, todas as barreiras que nós mesmos criamos, todas as dificuldades que nós colocamos para pregar o Evangelho, que todas elas sejam dissipadas hoje. Porque em tempos de pandemia, que muitos estão presos em casa, a palavra diz em 2 Timóteo 2, versículo 9, que por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. O Evangelho liberta. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O Espírito Santo que habita dentro de você tem falado algo e tem te requerido, tem pedido pelo amor de Deus para você não reter aquilo que Jesus tem colocado no seu coração, assim como tem pedido para mim também. Então, que a palavra do Senhor não liberte só as pessoas lá fora, mas que nos liberte. Em nome de Jesus, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos do Deus vivo e nós somos a imagem e semelhança dele. As pessoas precisam conhecer o amor de Jesus e Cristo conta com você para isso. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe.